Oi, aqui é a Thay do Live Bags e hoje nós vamos crochetar juntas esse chapéu lindíssimo que é um verdadeiro charme. Então bora lá! Olá meninas! Na aula de hoje então nós vamos fazer um chapéu lindíssimo e eu vou fazer com a fita de malha para ficar mais leve e porque eu gosto do aspecto rústico que a malha dá, a fita de malha dá, para peças para praia. Eu gosto bastante de fazer peças de fita quando é pra praia, tá? E aí eu vou fazer junto com vocês, mas vocês podem fazer com fio de malha também, de 26 ou de 36 milímetros. Eu indicaria você fazer com o mais fino, ou de 26, pra não ficar tão grosseiro e ficar mais leve a peça, tá? Mas aí fica ao critério de vocês, dá pra fazer com fio lumière, dá pra fazer com fio de poliéster, enfim. Mas claro que isso, dependendo do fio que você for fazer, interfere ali na questão de quantidade de fio que você vai utilizar, no peso da peça e também na agulha. Eu vou utilizar aqui uma agulha bem grande, tá? Que é a agulha número 9, aqui, da Prim, que eu quero essa peça com aspecto maior, os pontos, e também que ela fique com uns furinhos entre os pontos, enfim, tá? Eu não quero que ela fique tão apertadinha, tão fechadinha os pontos. Eu quero que os pontos fiquem mais abertos, mais folgadinhos, mas mesmo assim dá estrutura, tá? Então, vou fazer com a agulha número 9, mas faça aí de acordo com a proposta que você quer pro teu chapéu. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu já tenho pronto aqui pra vocês entenderem. Tá vendo que fica esses buraquinhos entre os pontos? É isso que eu quero, tá? Porque eu quero que dê uma ventilação no chapéu, que não fique tão fechado por ser algo ali de praia, né? Pra gente usar no calor. E aí ela fica aqui mais rústica, tá vendo? Fica bem linda. Eu coloquei aqui esse detalhe, né, diferente, com outra cor. Coloquei a fitinha aqui e a nossa etiquetinha. Tá vendo que os pontos com a fita, ele não fica tão definido, fica mais rústico, porque ele também tem rebarba. Mas se você não gosta do aspecto que a fita dá pra você fazer com fio de malha tranquilamente, certo? E aí, o que eu vou falar pra vocês sobre a quantidade de fio. Eu utilizei aqui, nesse chapéu, 340 gramas de fita de malha, aproximadamente. A fita de malha aqui, ó, da Morino Fios, ela vem aproximadamente 240 gramas, ou seja, você vai precisar de 2 rolinhos desse, porque nós vamos usar um inteiro e mais um pouquinho ali do segundo. Se você quiser fazer numa única cor, né, você compra aí 2 da mesma cor. Se você quiser fazer detalhes, assim, de outras cores, aí eu indico vocês a comprarem 3, porque são 2 pra fazer, né, aqui o total do chapéu, e mais uma pra fazer só uns detalhezinhos de nada, tá? Porque aqui quase não gasta nada, porque eu só fiz aqui os detalhes da borda, e aqui a fitinha que eu coloquei, né, pra dar um charminho, ainda fiz aqui um lacinho atrás, tá bom? Mas aí fica ao critério de vocês, certo? É uma peça que você também, dependendo do tamanho que você fizer, igual eu fiz aqui ela um pouco com uma aba maior, né? Então se gasta mais, mas se você quiser fazer ela mais curtinha, como se fosse um bucket, dá super certo, né? Aí faria aqui 2 carreiras, 3 carreiras a menos, e aí gasta-se menos fio, tá? Mas como eu quis fazer um chapéu mesmo, com essas bordinhas, então a gente utilizou aí 340 gramas de fita de malha para esse chapéu, certo? Agora, então, bora lá começar, porque é super tranquilo fazer, é bem gostoso, é bem rápido, tá? Então, você só precisa da fita, da agulha e, se você for colocar uma etiquetinha, uma etiqueta. Essa minha aqui é lá da Quintela, tá? Que é uma de acrílico, lindíssima. E o fio, né, a fita de malha aqui é a Morino Fios, certo? Então, bora começar a aula. Então, vamos lá, vamos começar. Nós vamos começar aqui, então, fazendo o círculo mágico, tá? Ó, você vai pegar aqui, colocar assim, ó, por cima da sua mão, colocar a agulha aqui, ó, por baixo, puxa e gira ele assim. Aí você segura aqui com a mão, ó, e já pode soltar tudo, certo? Ficou dessa forma. Nós vamos pegar aqui, ó, o fio que vem do rolo
e levar pra dentro dessa laçada que nós fizemos aqui, ó. Certo? Então, nós vamos começar com esse círculo mágico, ok? E nós vamos acrescentar 5 pontinhos dentro dele. Ó, esse aqui já conta como o primeiro, mas não conta nessa contagem, porque no final vão ser 6, tirando esse mais 5, tá? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como nós estamos fazendo com a fita, eles não ficam definidos, podem ver, tá? Mas se você não gosta desse acabamento, faz com fio de malha. Indico fazer com de 26, como eu já falei anteriormente na lista de materiais para vocês, certo? Agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar esse fio aqui, ó, que vem do rolo, ou esse fio do círculo mágico, que vem do rolo não, tá? Do círculo, ó, pra fechar esse círculo. Então, vou fechando aqui, puxando. Então, depois de puxar aqui tudo, tá? Você faz o quê? Vai acomodando os pontos aqui no círculo e pode ir dando uma separadinha entre um e outro aqui, tá? Para você conseguir visualizar bem aqui os pontos, certo? Depois disso, então, ó, assim, nós vamos tirar aqui, dar uma laceadinha aqui na agulha, ou na laçada. Nós vamos identificar aqui a primeira correntinha que tá deitada, tá? Da parte de cima, que vai ser entre aquele primeiro pontinho nozinho que nós fizemos e o primeiro ponto do 5, bem no meio. Você vai colocar a agulha entre os dois, por baixo da correntinha, e levar essa laçada lá pra trás. Tá? Ó, leva ela lá pra trás. Opa. Pronto. Ajeita, acomoda, certo? Diminui aqui para não ficar essa coisa gigantesca. Deixa só uma laçadinha. Tá? Ó. Ajeita aqui, certo? E aí ficou dessa forma aqui, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o fio novamente que vem do rolo. Você vai passar só na correntinha, não vai ser ponto baixo centrado. Vai ser ponto nas correntes. Nós vamos trabalhar nas correntes, tá? Ó, então, você vai colocar aqui o fio por baixo da corrente que você passou lá pra trás, ó, levou lá pra trás. Vai pegar o fio que vem do rolo, puxar aqui pra frente da altura. Pega aqui, ó, essa laçada, coloca aqui na agulha também. Fica dessa forma, tá? E aí você fecha um ponto baixo. E aí já iniciamos aqui a nossa próxima carreira. Esse daqui, por enquanto, deixa só um ponto mesmo, tá? Mas serão 2 pontos em cada correntinha. E aí o último a gente faz na finalização. Então aqui, ó, nessa próxima correntinha, você vai colocar embaixo dela 2 pontos. Então, para cada pontinho aqui, para cada correntinha, para essa segunda carreira, são 2 pontos, tá? Ó. E aí vai abrir esses buraquinhos, não tem problema, tá? Como eu já falei para vocês, essa é a ideia mesmo, de ficar mais espaçado, por isso que eu tô fazendo com essa agulha grandona aqui. Ó. E aí são 2 pontos em cada correntinha. Então, nós vamos fazendo aqui 2 em cada. E vai sempre ajeitando, tá? É até diferente trabalhar com uma agulha tão grossona assim. Costumo trabalhar com agulha mais 6,5, né?
E aí, quando pega uma 9, é bem diferente. Mas, bora lá. Ó, aqui então, chegamos no último, no penúltimo, né? Porque o último ali é junto com o primeiro. Então, ó, fiz aqui. E aí, ó, lembram? Chegamos aqui no primeiro pontinho que nós fizemos o fechamento. Aqui nós vamos fazer mais um, porque são 2 em cada. Então, você vai pegar aqui. Certo? E ajeita aqui o ponta uma, porque são 2 em cada. E aí fica dessa forma. Novamente, o fechamento sempre é igual, tá? Ó. Identifica a primeira correntinha aqui deitada entre o primeiro ponto e o segundo. Coloca a agulha de trás para frente. Pega a laçada. Leva lá para trás. Ajeita aqui, acomoda. Diminui. E aí, nós vamos passar por baixo dela. Laça. Puxa para frente, pega essa laçada, coloca na agulha, ó, e fecha, tá? E agora os aumentos serão alternados. Então, ó, vou até diminuir aqui porque eu deixei uma laçada muito compridona aqui. Aumentos alternados, ou seja, nós vamos fazer um com aumento, um sem, um com aumento, um sem, tá? Então aqui, ó, nesse primeiro vai ser o com aumento, tá? Só que o aumento nós sempre vamos fazer por último. Então nós vamos deixar, igual nós fizemos na carreira anterior, para o ponto encontrar com ele por último. Então esse vai ser com 1, porque na verdade ele é 2, nós vamos finalizar ele no final. Então do ladinho aqui, ó, identifica o ponto, vai ser um ponto. Vai ser onde não tem aumento, porque aqui vai ter aumento. Aqui não. O do lado com aumento. Então, nós vamos fazer 2. Tá? O do lado sem aumento. Lembrando, nós estamos trabalhando nas correntes, ó. Entre os pontos, não é no ponto, é na corrente, embaixo da correntinha. Aqui, então, aumento. Tá? Ó. Vai abrindo assim para você conseguir ver. Não, sim, não, sim. Próximo, sem aumento. Então, sozinho, com aumento, sem aumento, com aumento. Vou puxar aqui o fio. E aí você vai moldando aí, ajeitando, tá? Do lado sem aumento, o outro com aumento. Esse último aqui sem aumento. Ó. E aí chegamos no primeiro que nós fizemos, que é aqui, ó, junto, que é o último de aumento. Dá uma largadinha, puxa aqui para moldar, na primeira correntinha deitada, de trás para frente, puxa, tá? E aí vai ficando assim. Aí, pega aqui, ó, vou diminuir um pouquinho mais, porque, nossa, ficou enorme. Diminui mais. Pronto, aí sim. Ó. Puxa. A altura. Pega o que tá lá atrás, ó. E fecha. E agora, a partir de agora, nós sempre vamos fazer aumentos alternados, só que sempre aumentando o intervalo. Então, esse aqui nós fizemos do círculo mágico, 1 para 1. Na segunda carreira, 2 aumentos sem nenhum intervalo. Na terceira, um aumento e um espaço, um aumento e um espaço, né? E aqui nós vamos fazer um aumento
com 2 espaços, um aumento com 2 espaços, e assim sucessivamente. Lembrando que sempre o primeiro é com aumento, né? Só que nós finalizamos esse de aumento no final, então sempre do lado dele vai ser um sozinho, tá? Aproximei um pouquinho mais aqui para vocês verem mais de pertinho, tá? Então vamos continuar, ó. Então, fiz aqui o do lado sozinho, o do outro também é sozinho, porque lembrem, tem 2 intervalos agora. E agora aqui, o de aumento, tá? Próximo, ó, aqui, 2 sozinhos. E aqui, um com aumento. Próximo, 2 sozinhos. E aumento. E assim nós vamos até o final, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. 2 sozinhos, um aumento. 2 sozinhos, um aumento. E aí nós vamos fazer aqui até aqui o penúltimo. Chegamos aqui então, ó, nos 2 últimos, que são sozinhos. Ok. E aqui esse primeiro, onde nós vamos colocar o nosso último ponto para fazer aquele aumento. Dá uma laceadinha na primeira correntinha deitada, de trás para frente, tá? Leva lá para trás, ajeita, arruma aqui, puxa aqui para diminuir bem essa laçada. Diminui mais. E agora, ó, por baixo dela, leva o fio e puxa o da laçadinha lá de trás. E agora, nós vamos fazer a nossa próxima carreira. E lembrem, sempre aqui vai aumentando, tá? Então aqui, ó, esse primeiro sempre é o de aumento, então vai pular. Nós vamos fazer 3 sozinhos agora. 3 sozinhos. E aí sim vem um aumento. Então agora são 3 e um aumento. 3 e um aumento, tá? Ó. E agora sempre vai ter aí essa soma, né? Cada carreira vai aumentar um pontinho que nós vamos pular, certo? Ó. Então fiz 3 e aqui é um aumento, ok? E nós vamos fazer aí isso até, né, o final dessa parte de cima do nosso chapéu. Porque esse daqui é a parte de cima que nós estamos crescendo ele, certo? Então, nós vamos fazer aqui 6 carreiras no total aqui de aumento, contando com esse. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fazer só mais uma, essa e mais uma. E aí, depois nós vamos começar a descida do chapéu, tá? Mas, claro, depende muito de acordo com o fio que você está trabalhando, com a tensão do seu ponto. Eu vou passar no final a medida que fica na parte de cima, mas o legal é quando você finalizar essa parte de aumento e começar a primeira carreira ali para fazer a virada, você encaixar na sua cabeça e ver se tá um tamanho bom, tá? Se tá um tamanho legal, para não ficar muito grande e nem muito apertado, tá bom? Então, nós vamos fazer essa carreira aqui, finalizar, e a próxima também, tá? Eu venho para iniciar a próxima para lembrar vocês a questão aqui dos pontos, a quantidade certinho, tá? Então essa daqui você vai fazer 3, um aumento, 3 e um aumento, até o final. Fizemos aqui então, e sempre vai bater, tá? Ó, 3, né, o aumento,
E aqui é o último, que é aquele que nós acrescentamos para fazer o aumento. Então, sempre bate a contagem certinha, você fazendo aqui da mesma forma que eu, tá? Então, ó, dá uma laceadinha, puxa lá para trás, arruma, ajeita, diminui. E essa agora vai ser a última carreira que nós vamos fazer com aumento. Coloca aqui, ajeita o ponto e fecha, tá? E agora nesse nós vamos pular 4. Então não conta esse. Então, a partir do próximo. 1, 2, 3, 4. Então, pulamos 4. Esse aqui é com aumento, tá? Olha só. E agora nós vamos pular mais 4, tá? E aí é só repetir isso aqui até o final dessa carreira. Aqui então, ó, para finalizar, só acrescentar aquele último aumento, certo? E aí só repetir o mesmo fechamento de sempre. Ok. Coloca aqui. Ajeita aqui. Ajusta. Agora laça aqui esse de trás. Coloca na agulha. Ajusta e fecha. Tá? E a partir dessa próxima carreira não terá aumento. Então, será um ponto para um ponto. Um ponto para uma correntinha. E aí ficou assim, ó. Tá vendo? Ele ficou desse tamanho. Eu vou passar aqui para vocês bem certinho a medida. De 17,5, tá? 17,5, 18 centímetros. Até 18 centímetros tá bacana. Ó, quase 18, na verdade, né? Quase 18 centímetros, tá? Praticamente 18. Que essa é a parte de cima. Então, qualquer coisa você coloca bem no coco da cabeça mesmo, bem em cima, para medir certinho, tá? Porque essa é a parte de cima do chapéu. A partir de agora, como nós não vamos fazer mais aumentos, nós vamos começar a fazer um ponto para um, o chapéu começa a fechar. E aí ele começa a formar a paredinha do chapéu ali. O cestinho do chapéu, vamos dizer assim, tá bom? Então, esse tamanho aqui é um tamanho bem bacana, mas se você quiser fazer maior ou menor, né, para uma criança, por exemplo, tem que fazer menor. Ou, se tiver que fazer maior, é só aumentar mais aí. E aí só seguir com as sequências de aumento. Então, a próxima seria um aumento e 5 pontos sozinhos. Se for fazer mais outra, um aumento, 6 pontos sozinhos. E assim nós vamos sempre somando, tá? Para ter esses aumentos, certo? E agora aqui, então, o que nós vamos fazer? Começar a virada do chapéu. Então, é um ponto para cada correntinha, tá? Então, você vai fazer aí um ponto para cada correntinha dessa forma. E aí, ele já vai virando, tá? E lembrando, sempre trabalhando na correntinha, não é no ponto, tá? Porque nós precisamos que fique aqui, ó, esses espaços, esses buraquinhos mesmo, porque já é o estilo do chapéu. Se você não gosta desses buraquinhos, né, aí você faz com uma agulha menor, ok? Que ele fica mais sutil. E aí nós vamos dando sequência, tá? E aqui nós vamos fazer mais 2 carreiras. Essa e mais uma, sem aumento nenhum, tá? Ó, fiz aqui então mais aquelas 2 carreiras sem aumento nenhum. E tá vendo que ele já começa a fechar, certo? E aqui então, ó, para a próxima carreira, nós vamos puxar esse fio lá para trás, tá? Coloca aqui por baixo.
busca o fio lá atrás, a altura, e pega aquela laçada que nós levamos lá para trás. Ajeita aqui e fecha. Ok? E agora que nós vamos fazer um detalhe nesse chapéu. Ok? Se você não quiser fazer esse detalhe, não tem problema, é só dar continuidade no ponto baixo sem nenhum aumento. Só que eu vou fazer uma carreira de detalhe, que é o que? Nós fizemos aqui, vou até abrir assim para vocês conseguirem visualizar melhor. Um ponto baixo, certo? Nós vamos pegar nessa carreira da frente, ó, uma laçada e voltar na de trás do ponto que nós fizemos. Não é no ponto, é na de trás. Ó, aqui, nós vamos fazer como se fosse um X, tá? E aí você pega e dá altura. Esse primeiro não vai ficar tão visível, tá? Mas a partir dos próximos já fica. Ó, então aqui, no próximo, faz um ponto baixo. Vai no da frente, laça a altura. Volta no anterior do ponto baixo que você fez, nesse daqui, ó. Altura, fecha. Tá vendo, ó? Fica esse xizinho aqui de detalhe. Próximo, ó, aqui. Ponto baixo, vai no da frente, laça, volta no anterior do ponto baixo, não é aqui, é nesse daqui. Ó. Altura, laça, fecha tudo. Ó, vendo? Ele fica como se fosse um xizinho aqui de detalhe. E aí, é só fazer isso até o final. Ó. Aqui, vai no da frente, laça a altura, volta nesse, altura, fecha, certo? E aí vai ficando dessa forma. E aí nós vamos repetindo aqui até o final. Aqui então, ó, no final, então nós vamos fazer o ponto no da frente, volta no de trás, altura e fecha. Tá vendo que se encontrou certinho, ó? Deu certinho a contagem? Agora é só dar uma largadinha na laçada. Identifica a primeira correntinha que tá aqui, ó. Passa a agulha por baixo dela. Leva essa laçada lá pro outro lado. Tá? Ó, dessa forma, certo? E aí ajeita aqui, arruma. E você vai vir moldando depois, né, tua peça. Mas isso deixa lá pro final. Diminui aqui, tá? E aí você vai por baixo da corrente, ó. Passa a laçada, puxa e pega aqui e já fecha aqui, tá? E aqui então nós vamos fazer mais duas carreiras iguais a essa. Então já fez o ponto, ó. Vai no anterior e no de trás. Puxa, altura, fecha, tá? Toma cuidado para você não começar a fechar a peça e não apertar ela, tá? Faz essas laçadas assim na tensão bem ok, para você não começar a fechar, tá? Essa peça. Ó, dá sempre uma altura boa e nós vamos seguindo ela desse jeito. Então é só repetir, ó, sempre aqui embaixo do laço, né, da correntinha, faz um ponto baixo, vai no anterior só uma laçada, e na de trás do ponto baixo, e aí você fecha tudo. E aí vai ficando esse X, tá vendo? Esse Xzinho. Então nós vamos fazer essa e mais uma, tá? Dessa forma. Ó, vai na da frente e volta ali no de trás do ponto que nós fizemos. E aí é só repetir até o final. Então, eu já vou fazer essa e a próxima, tá? Para nós passarmos ali para a próxima etapa, que já vai começar a virada do chapéu ali, que é a aba, né? Tá bom? E vai ficando assim, ó. Então, fiz aqui, ó,
mais 2 carreiras, ficaram num total de 3, tá? E agora, já subi aqui o ponto baixo da próxima, porque nós vamos finalizar com o ponto baixo, tá? E nós vamos contornar ele todinho aqui no ponto baixo. E na próxima nós já vamos começar a nossa aba, tá? Então aqui é só seguir no ponto baixo. Caso você não queira fazer com esses detalhes aqui, porque se vocês observarem, eu fiz uma variação do chapéu branco que eu mostrei para vocês. Quis fazer com mais detalhes aqui dessa parte trabalhada, para dar como opção para vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó, deixa eu até abaixar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Eu fiz ele apenas com uma, tá? Então, depois da virada, no primeiro eu fiz, vamos dizer, só esse daqui, tá? E aí também fiz ele um pouquinho mais apertado. E aí os próximos eu fiz todos no ponto baixo, até da altura aqui que eu vou passar para vocês certinho, tá? E aí ele fica mais fechadinho também. E aí como eu coloquei aqui essa fita, eu vou colocar nessa também, aí ficou um detalhe diferente, tá? Então dá para fazer aí, ó, essas duas variações aqui, certo? Tanto na questão aqui com esses trabalhados, ou só fazer uma e todas as outras no ponto baixo. Olha só, achatei aqui o chapéu para vocês conseguirem visualizar bem o formato que ele já tá e conseguirem visualizar bem a trama, tá? Como eu falei para vocês, se vocês não quiserem fazer essas 3 carreiras aqui com esse ponto, né, trabalhado, vocês podem fazer só uma e dar continuidade aqui no ponto baixo, tá? Até aqui, porque a partir de agora nós vamos crescer ela para fazer a aba, tá? Então terá alguns aumentos. Eu achatei ela aqui para mostrar a medida para vocês, desde o topo até a última carreira aqui, quanto ela ficou. Ficou 17,5, tá? Quase 18. A medida ficou praticamente igual, né? Aqui da circunferência dela que eu passei para vocês, dos aumentos na parte de cima, tá? Então ficou quase 18 centímetros. Mas assim, eu sempre indico você ir colocando na sua cabeça para você ir vendo se tá uma altura boa, se não tá muito grande, muito apertado, muito largo, pequeno, enfim, tá? Então eu sempre aconselho você a ir fazendo essas medidas. E claro que altera muito aí, né? De tensão do ponto, o fio que você tá usando, a agulha que você tá usando, certo? Essa daqui já ficou mais abertinha, né? Os pontos maiores do que a primeira, por exemplo, que eu fiz. E como eu fiz essa alteração aqui, já dá total diferença. E aqui agora, ó, vou voltar, né? Não fiz a finalização ainda. Vou fazer junto com vocês aqui, certo? E a finalização sempre aqui é a mesma, tá? Passa lá pra trás, ajeita, diminui a laçada, ok? E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, tá? Então aqui, ó, esse primeiro, como eu já sempre falei pra vocês, deixa ele sozinho porque ele vai ser o aumento. Então o próximo do lado aqui vai ser o sozinho, o do lado, o aumento. Então aqui nós vamos fazer 2, mesma correntinha, o do lado, um sozinho. Próximo, um aumento. Próximo, um sozinho, tá? E é isso, nós vamos fazer um aumento e um sozinho. Que é onde vai começar a abrir aqui para fazer a nossa aba do chapéu. Se você quiser fazer um bucket, né, que são aqueles chapéus que são mais curtinhos a aba, aí você pode fazer também, fica bem bacana, fica bem legal. Mas se você quiser fazer um chapéu, é só fazer aí uma quantidade
que eu vou passar para vocês de carreira, tá? Se você quiser fazer até um maior, né, com uma aba maior do que a que eu vou passar para vocês, é só continuar. Dá para fazer aí uma variação bem bacana, né, com esse chapéu. Dá para você fazer ele inteiro no ponto baixo, dá para fazer inteiro aqui nesse ponto, ou em outro ponto que você queira também, não tem problema, tá? E é isso, vamos dando sequência aqui até o final. Lembrando que é um sozinho e um com aumento. Aqui então, ó, chegamos no primeiro, que foi o último. E aí, só fazer o fechamento, tá? De sempre aí. E caso você queira, dica bônus, hein? Anotem. Caso você queira aí, deixa eu diminuir mais aqui. Caso você queira fazer aqueles chapéus que tem uma dobra, que a aba dele fique com umas dobras, não, com umas ondas, é só você continuar fazendo o aumento, alguns aumentos entre aqui os pontos. Mas como eu quero uma aba mais retinha mesmo, eu vou fazer agora 1 para 1, tá? 1 para 1. Então agora eu sigo fazendo um ponto, da mesma forma que nós estávamos fazendo anteriormente, em cada correntinha aqui, tá? Então vou fazendo aqui, ó, 1 para 1. E aí vocês percebem que, ó, já tá fazendo aqui a virada automaticamente, mesmo sem a gente moldar, do chapéu, tá? Mas caso você queira, né, você pode fazer aí, continuar com o aumento, igual a carreira anterior, para fazer aquele chapéu com um pouco de onda, assim, na aba, que não fica tão reto, sabe? Que fica bem bonito também, fica bem legal. E aqui nós vamos dando sequência, certo? Então, nós vamos fazer essa mais 2 ou 3 carreiras, tá? De 2 a 3, tirando essa, mais 2 ou 3. Depende muito do tamanho que você vai querer para sua aba, tá? E assim, ó, já ficaria lindíssimo. Já dá para fazer um bucket. Que a minha vontade era já de parar aqui. E, gente, olha que fofura. Ajeita ele aqui, olha só. Que lindinho. Um bucket super fofo, né? Super lindinho para colocar aí. E fica muito, muito lindo. Aí era só colocar a etiqueta aqui e pronto, né? Mas eu vou dar continuidade na aula para mostrar exatamente, né, que eu fiz ali igual o outro. E talvez depois eu desfaça e volte ele para um bucket. Porque como eu já tenho um chapéu, eu fico com um chapéu e com um bucket. Mas eu amei, olha só. Super lindo, né? Então, se fosse um bucket, aqui já tá bem bacana o tamanho dele, tá? Aí você poderia vir fazer um acabamento, mas enfim, eu vou dar continuidade para mostrar para vocês até o final do chapéu. Eu estou aqui no meu trabalho, ainda não cheguei nas carreiras, né, na quantidade que eu falei para vocês. E aí acabou o meu primeiro rolo. Então, se fosse fazer um bucket, um rolo daria, tá? E eu vou adicionar o segundo. Então, ó, deixei aqui um pedaço do fio, tá? E aí vou deixar um pedaço desse também. Vou colocar aqui na correntinha, ó. Vou puxar uma laçada para a parte de cima. Ajusta aqui, ajeito tudo. Os 2 fiozinhos que nós deixamos separados, nós vamos deixar eles reto aqui, ó, rente, né? A corrente. E aí, ó, eu puxo, laço, fecho. E já passo para os próximos, já fazendo o trabalho e já arrematando esses 2 fiozinhos aqui por dentro do ponto, tá? Então é bem tranquilo, uma forma super rápida de fazer aí, né, a colocação do segundo rolo, sem precisar de cola, de costura, e fica super seguro, tá? Olha só. E aí aqui é só dar continuidade da mesma forma que nós estávamos fazendo anteriormente. Opa, fui puxar o fio e desfez aqui, ó. Tá? Então é só dar continuidade da mesma forma. E é isso. Agora eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras e já volto para mostrar para vocês quantas carreiras, a medida, tudo certinho. Só vim para mostrar mesmo
essa questão, né, de adicionar aí o próximo rolo, que é bem fácil e às vezes você não conhece, não sabe, ou conhece por uma outra forma, certo? Fiz aqui então, tá? Ó, o tamanho da minha aba, ok? Se vocês quiserem fazer maior, é só continuar, mas aí você vai precisar fazer aumento, tá? Então, voltar aqui e fazer aumento, senão ela começa a fechar, torcer pra cima. Então, faça aumentos, um sim, um não, um sim, um não, ok? E aqui eu fiz o total de 16 carreiras, desde o início até o final. Vou mostrar pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Fiz 16 carreiras. E aqui, depois daquele que eu falei pra vocês, eu acrescentei mais 2 carreiras, tá? De ponto baixo. Que aqui, ó, essa daqui é a de aumento, que começa a virada. Nós iniciamos essa juntas e eu acrescentei mais 2, tá? Na aba, certo? E aí ficou dessa forma. E você pode colocar ela em cima de um lugar, né, plano e passando a mão assim pra moldar. Mas isso você pode fazer no final, porque agora eu vou fazer um detalhe que é super opcional, caso você não queira. O seu chapéu já tá pronto, é só você fazer a finalização que nós vamos fazer juntas aqui, ó, tá? E fazer o arremate interno, que é esse daqui, certo? Então aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Puxar todo pra fora, finalizamos o primeiro pontinho, né? Puxo todo ele aqui pra fora. Na primeira correntinha de trás pra frente, faço aquele fechamento invisível, certo? Ó, ajeito aqui, aproximo. Por trás, pego aqui, ó. Se você quiser pegar uma agulha mais fina pra ajudar nessa parte. E aí aqui, tanto esse quanto esse, eu vou conduzir por dentro da peça, esconder, né? Colar e cortar. E agora aqui, ó, eu vou ensinar pra vocês da mesma forma que eu fiz o outro, como se fosse com outra cor, tá? Mas, como nós vamos fazer, eu vou fazer esse da mesma cor, não precisaria eu cortar o fio. Mas eu vou fazer pra mostrar pra vocês se fosse outra cor dessa. Eu quero continuar com a mesma cor pra ele ficar monocromático, já que eu já fiz um, né, mais coloridinho, eu vou fazer esse de uma única cor. Mas estou passando pra vocês exatamente da forma que eu fiz o outro, porque se você for fazer esse detalhe aqui de zigue-zague, igual eu fiz desse daqui, ó, vocês já sabem como que faz essa troca de cor, tá? Então, bora lá. Nós vamos pegar aqui o fio, vou deixar uma beiradinha aqui, vai pegar aqui a beirinha embaixo aqui da correntinha, vai puxar ele e fazer como se fosse um ponto baixo. Ó, ponto baixo. No próximo, ó, nós vamos puxar e ir direto pra dentro da correntinha. E aí vai fazer uma correntinha por fora. Esse daqui puxa, certo? Pra dentro da correntinha, uma por fora. Na correntinha do lado, puxa, vai direto pra da corrente e uma correntinha por fora, ó. Direto pra corrente e uma por fora. E aí vai ficando assim, esse ponto zigue-zague, tá vendo? E é isso, até o final, tá? Ó, puxa, uma e uma por fora, ó. Ok? Nós estamos fazendo aqui pontos baixíssimos, mas um pouquinho diferente, porque é um por dentro do ponto e um por fora. E aí é só ir repetindo até o final, certo? Eu vou fazer aqui e volto para fazermos o fechamento juntas. Chegamos aqui então no último pontinho, ó. Então nós vamos pegar e puxar direto, certo? E aqui agora nós vamos cortar o fio, tá? Você corta. E aqui agora, ó, nós vamos puxar ele todo para fora e colocar ele aqui, ó, nessa correntinha, na primeira que nós fizemos aqui. Então, ó, por baixo dele, puxa aqui, tá? E aí traz pra essa daqui, ó, de volta.
pela parte de trás. Sempre entrando aqui por dentro de todos esses pontos. E aí você arruma, ajeita ele aqui, pra ele ficar bonito, tá? E fizemos aqui o fechamento, então. E olha só, ajeita ele aqui, dá mais uma laceadinha. Tanto no primeiro quanto no último. Pra eles ficarem iguais, tá? E agora é só fazer os arremates de todos eles aqui, escondendo e tudo mais, certo? E aqui, caso você queira fazer a colocação da fita ao redor, tá? Você pega aí a cor da tua fita que você vai querer colocar, certo? Você passa aqui no chapéu, ó, ao redor dele. Deixa uma quantidade aqui de fio que você consiga fazer o laço. E você faz um laço, tá? Bem simples. Bem simples mesmo, ó. Se você quiser até primeiro fechá-lo aqui, ó. Vai sempre ajeitando, né? E você fecha ele aqui. E depois faz um lacinho aqui. E vai ajeitando ele. Diminui o laço de um lado, do outro, tá? Pra ele ficar bem bonito. E aí você vem e corta aqui as pontinhas. E aí vem ajeitando. Se você preferir, você pode colar essa parte pra não soltar, tá? E você ajeita e posiciona ele, né? Aí certinho no teu chapéu, ok? E vem e coloca uma etiqueta, por exemplo, ó. Dá pra colocar uma etiqueta assim, de metal, ou igual eu coloquei no outro, né? Coloquei uma de acrílico mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Esse daqui eu não colei, tá? Esse daqui, por exemplo, ó, que tá com uma etiqueta de acrílico. Esse daqui eu não colei, tá? O que eu fiz foi colocar a etiqueta por cima dele, ele fixa aqui na parte de trás. E aqui, um lacinho, tá? Ó, simplesinho mesmo, pra dar um detalhe. E aí ficou assim, certo? Esse daqui eu fiz ele com a aba um pouquinho menor. Ó, se você quiser colocar o laço, tá? Fica bem legal também. E olha só. Só que nesse eu não quero colocar o laço. Eu vou deixar sem o laço, porque como eu fiz com esses detalhes a mais aqui, eu quero que apareça. E aí eu vou colocar só a minha etiqueta mesmo. Então, eu vou colocar essa daqui, ó. Aquela daqui em tela. Centralizar ela aqui em algum lugar que eu queira. Tá? Ó. Aqui. E aí eu fecho ele aqui pela parte de dentro com o alicate. Se você quiser, pode colocar uma de sintético ou de acrílico, né? Igual eu coloquei na outra, tá? E aí fica assim, ó. Bem linda. E aí venho agora aqui, ó, ajeitando, moldando a peça pra ela ficar bonita. Coloco ela em cima de um lugar plano aqui, ó. E vou passando a mão pra ele ir se moldando e ficando no formato desejado. E olha só como ficou, super lindo, né? Duas versões diferentes aí do mesmo chapéu para vocês fazerem, tanto esse monocromático com detalhes aqui sem a fita, né? E com a aba um pouquinho maior, ou esse aqui que eu fiz em duas cores, tá? Eu fiz com os detalhes diferentes aqui, com a fita, com a etiqueta em acrílico. Deixei aqui um lacinho atrás para fazer um charminho, certo? E fiz uma aba um pouco maior também, tá? Então são opções, né? E aqui fiz apenas um detalhe aqui em cima e os outros pontos baixos normal, tá? Então, para vocês verem como é legal, mesma receita praticamente, né? Mudando pouquíssimos detalhes, nós conseguimos fazer aí propostas, né,
de chapéu diferente, certo? Então a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @liv.bagsstore, certo? Vou deixar aí embaixo na descrição. E já deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe aí nos comentários o que achou dessa aula. E você reproduzindo a sua peça, me marca lá no Instagram, eu amo ver o trabalho de vocês, comentar, compartilhar e acompanhar tudinho, certo? Então a aula de hoje foi essa, até a próxima!